Esporte. Vai começar mais uma transmissão ao vivo no Esporte CZ. Acompanha aí com a gente. Segue e compartilha, nos ajudando a crescer cada dia mais. Fique informado sobre todas as notícias do esporte paraibano e cajazeirense. Aqui junto com a gente. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de tudo no canal Esporte CZ. Junto com você na paixão pelo futebol amador. Notícias do esporte. Muito obrigado pela audiência, a você acompanhando aqui a rádio do canal Esporte CZ, futebol 24 horas. Muito obrigado pela audiência, vai lá, segue uma partida que nos ajuda bastante. Vamos um giro no futebol nacional, isso mesmo, no central da bola. Vamos trazer agora tudo o que aconteceu no futebol neste final de semana. Toda a 12ª rodada do Brasileirão, isso mesmo, e as equipes paraibanas entraram em campo. É claro, posteriormente vamos trazer também os próximos jogos que entrarão em campo neste meio de semana para deixar você atenado e ligadinho em tudo o que acontece no futebol. Vamos começar com jogos que entraram em campo neste final de semana e trazer todos os resultados. Vamos começar com o Brasileirão, isso mesmo, o Brasileirão aí que neste final de semana tivemos toda a 12ª rodada, com jogos no sábado, jogos no domingo, e ficou da seguinte forma os resultados da 12ª rodada do Brasileirão. No São Januário, lá no Rio de Janeiro, entrou em campo Vasco e São Paulo. Melhor para a equipe carioca, melhor para o Vasco, e virada, venceu o São Paulo que saiu vencendo no primeiro tempo, aonde no segundo tempo recuou a equipe, deixou a equipe do Vasco gostar do jogo e virar em casa, diante da sua torcida, faz a festa. Vasco 2, São Paulo 1, 2-1 para a equipe do Rio de Janeiro. Também entrou em campo lá na Arena Condá, Chapecó e Botafogo com a corda no pescoço, precisando vencer, foi até Chapecó e venceu a Chapecoense por 4-1, isso mesmo, Chapecoense 1, Botafogo 4, no Barradão, lá na Bahia, entrou em campo Vitória e Corinthians, acabaram empatando do mesmo jeito que começou, terminou 0-0, 0 Vitória, 0 também Corinthians. No Mineirão, em Minas, entrou em campo Cruzeiro e Grêmio. Acabou melhor para a equipe do Cruzeiro, que tinha perdido em casa diante da sua torcida no meio de semana. Estava ali com a pressão em cima da equipe da Raposa, que precisava ganhar e venceu por 2-0. Cruzeiro 2, Grêmio 0. Rio entrou em campo Internacional e Mirassol. O Inter jogando em casa diante da sua torcida, perdeu o jogo. Mirassol, que não vem bem no Brasileirão, e fora de casa uma vitória importantíssima. Internacional 1, Mirassol 2. Na Vila Belmiro, Neymar em campo, Santos e Fluminense entraram em campo. Melhor para a equipe do Flusão, isso mesmo, fora de casa na Vila Belmiro, lotada, fez um jogaço e venceu por 3-2. Santos, jogando em casa diante do seu torcedor, não soube aproveitar o mando de campo e perde mais uma, perdeu no meio de semana, se preparou para jogar contra o Flusão no final de semana e não deu certo. O Santos perde mais uma, Santos 2, Fluminense 3. Pela 12ª rodada do Brasileirão. No Couto Pereira também tivemos jogo. Entrou em campo Curitiba e Atlético Mineiro. Melhor pro Coxa, melhor pro Curitiba, jogando em casa diante do seu torcedor. Fez valer o mando de campo e venceu por 2-0. Curitiba, que veio da 2ª divisão, começou bem demais no Brasileirão e vence mais uma, vence em casa. Curitiba 2, Atlético Mineiro 0. No Allianz Parque entrou em campo Palmeiras e Atlético Paranaense. Melhor pro Verdão, jogando diante da sua torcida, fez valer o mano de campo com 1 a menos, com um placar magrinho, um golzinho só, mas o que vale é 3 pontos da bagagem importantíssima para continuar líder e na vantagem na liderança, mais 3 pontinhos. Palmeiras 1,
Neto, Paranaense 0. No Cícero Souza Marques, interior paulista. Entrou em campo o RB Bragantino e Remo. Jogaço de 6 gols, melhor para a equipe do interior paulista. O RB Bragantino que venceu por 4-2. RB Bragantino 4, Remo 2. No Maracanã, entrou em campo Flamengo e Bahia. Melhor para a equipe do Flamengo, jogando em casa diante da sua torcida. Fez valer e venceu por 2-0. Flamengo 2, Bahia 0. Isso aí foram os resultados da 12ª rodada do Brasileirão, que teve toda essa rodada neste final de semana. E claro, também tivemos equipes paraibanas que entraram em campo neste final de semana. Vamos começar com a Série D, onde a gente tem Serra Branca, Souza e 13, em 2 grupos diferentes, representando a Paraíba na Série D. Vamos começar com Serra Branca, que recebeu em casa no Amigão, em Campina Grande, a equipe do Decisão. Venceu e atropelou, ganhando por 3-0. Serra Branca 3, Decisão 0. Também pela Série D do Brasileirão, entrou em campo 13 Sergipe, melhor para a equipe do Galo, jogando em casa. No Amigão, em Campina Grande, venceu o Sergipe por 3-1. O 13 que saiu na frente, vencendo por 3-0. Já no finalzinho, sério gol de honra para a equipe do Sergipe. E acaba 13-3, Sergipe 1. Pela Série D também do Brasileirão, entrou em campo Central do Pernambuco e Souza. O Souza que viajou para o Pernambuco, estava vencendo no primeiro tempo, estava jogando bem melhor no primeiro tempo. Veio para o segundo tempo, que deixou a equipe pernambucana gostar do jogo. Já nos minutos iniciais, a equipe pernambucana deixou tudo igual. Arrancou a virada posteriormente, vencendo o jogo por 2-1. Central 2, Souza 1. Souza perde de virada e o Central, jogando em casa, vira o jogo e vence por 2-1 pelo Brasileirão da Série D. Na Série C tivemos Figueirense e Botafogo da Paraíba, mais um jogo do Belo, fora de casa. Perdeu por 2-1. O Belo, que tinha 2 jogos na Série C, 2 vitórias, seu terceiro jogo, terceira rodada, fora de casa, aí acabou perdendo para o Figueirense por 2-1. Figueirense 2, Botafogo 1, foi jogo pelo Brasileirão da Série C. Este aí foram os nossos resultados das equipes paraibanas da 12ª rodada do Brasileirão. E agora vamos conferir os próximos jogos que entrarão em campo no futebol nacional. Quem vai enfrentar quem, quando, onde, como, você acompanhando tudo aqui no canal Esporte Z. Fica ligadinho com a gente. E agora vamos falar dos jogos que entrarão em campo neste meio de semana. Neste meio de semana, para você, telenauta, ficar de olho, vai ser a principal Copa do Brasil. Isso mesmo, neste meio de semana vamos ter jogos na terça, na quarta, na quinta, todos eles da Copa do Brasil. Vamos ter só uma partida isolada da Copa do Nordeste, então vou começar com ela. A Copa do Nordeste vai entrar em campo Itabaiana e Botafogo da Paraíba nesta quarta-feira às 7 horas da noite. Resta aí de terça, quarta e quinta vai ser só Copa do Brasil e todas as equipes vão entrar em campo. Vamos começar na Copa do Brasil nesta terça-feira. Botafogo e Chapecoense entram em campo às 17 horas. Também pela Copa do Brasil às 7h15 da noite, São Paulo e Juventude às 7h30 da noite. Entra em campo Grêmio e Confiança às 9h30 da noite. Paysandu e Vasco 9h30 da noite também. Vai entrar em campo Barra e Corinthians. Na quarta-feira vamos ter pela Copa do Brasil Goiás e Cruzeiro às 7 horas da noite. Bahia e Remo às 7 horas da noite. Santos e Curitiba às 7h30 da noite. Fortaleza e CRB às 8h30 da noite. Atlético Clube Internacional às 8h30 da noite. Flamengo e Vitória às 9h30 da noite. RB Bragantino e Mirassol às 9h30 da noite.
também pela Copa do Brasil, vamos ter Atlético Mineiro e Ceará às 7 horas da noite. Palmeiras e Jacuipense às 7h30 da noite. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense às 9h30 da noite. E Operário e Fluminense às 9h30 da noite. Aí são jogos da Copa do Brasil que entrarão em campo neste meio de semana. E claro, o canal Esporte ZC vai ficar de olho em todos os jogos e documentar para vocês aí de casa tudo o que acontece na Copa do Brasil, os resultados, quem venceu. É só o primeiro jogo, vai ter o jogo da volta. Todo o drama só começando da Copa do Brasil, que vai entrar em campo neste meio de semana com toda a rodada recheada. E é claro, a gente vai ficar de olho. Esse foi o nosso giro pelo futebol nacional. Segue e compartilha que nos ajuda bastante. Se Deus quiser, até a próxima. Notícias do esporte. Fique informado sobre todas as notícias do esporte paraibano e cajazeirense, aqui junto com a gente. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de tudo no canal Esporte CZ. Junto com você na paixão pelo futebol amador.